Ministério do Turismo apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte BDMG Cultural. Olá para você que está junto com a gente no podcast É Cultura. Este é o segundo episódio da nossa temporada sobre as fabulações da natureza, que começou no episódio passado com a participação do historiador ambiental José Augusto Pádua. Se você está começando por aqui, eu te convido a voltar na nossa conversa com José Augusto sobre a natureza. Esse mito da natureza inesgotável, ele não aparece só no início, ali no século XVI, quando eles se encontram na Mata Atlântica. Eu penso que ele aparece em toda a história do Brasil e até hoje. Ele cria uma ilusão de que nós não precisamos cuidar bem do território porque a abundância de recursos é tão grande que não há necessidade. Ele contou pra gente como o mito da natureza infinita que guiou a ocupação do Brasil nos trouxe até a situação catastrófica que vivemos hoje. E depois da conversa com José Augusto, uma pergunta ficou ecoando aqui pra gente. Será que se continuarmos nesse ritmo, o mundo como conhecemos pode acabar? Te convido então a seguir com a gente na busca por algumas fabulações em torno dessa pergunta. É cultura? 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 É Cultura, um podcast do BDMG Cultural. Você já tentou imaginar o fim do mundo? Será que ele seria um fim lento, que vai acontecendo aos poucos? Ou será que seria um fim repentino, explosivo? O que será que aconteceria nessas horas antes do fim? Que cor teria o céu? Faria calor ou frio? Que som teria esse instante do fim do mundo? Estaria ventando, chovendo, relampejando? O que você estaria fazendo? Bom, só de fazer essas perguntas, eu já fico pensando que é muito difícil para nós imaginarmos aquilo que nunca vivemos. Mas a gente também sabe que muitas pessoas por aí já encararam o desafio de fabular essas histórias, principalmente na literatura, no cinema, nas artes, por meio da ficção científica. Com certeza você já viu algum filme sobre o fim do mundo, em que a Terra é destruída por algum meteoro, as cidades são varridas por tsunamis, ou uma nova era glacial toma conta do planeta. Um exemplo que me vem à cabeça é o filme Melancolia, do diretor dinamarquês Lars von Trier, que muita gente deve conhecer, e que conta a história de um planeta chamado Melancolia que ameaça se chocar com a Terra. Quando houver o choque com esse outro planeta que se chama Melancolia, não acaba só a vida na Terra, mas acaba a vida de maneira geral. A primeira parte se passa numa grande propriedade da alta burguesia, um casamento, os problemas familiares dessa alta burguesia, etc. Já tem imagens do cosmos e desse planeta que de repente surge para os aparelhos, né, científicos. Primeiramente é pensado como ele vai passar perto da Terra, está vindo em direção à Terra, mas ele vai desviar, e finalmente eles não têm como negar que ele de fato está vindo em direção, ele parece que se afasta e depois volta e atinge a Terra, ele é maior do que a Terra, acaba com a vida. E o ápice, se a gente pode dizer assim, o momento mais apavorante do filme é justamente o momento do choque. Essa voz que você ouviu descrevendo o filme Melancolia é da filósofa Débora Danowski, nossa convidada do episódio de hoje. Ao lado do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, Débora publicou em 2014 o livro A Mundo por Vir, Ensaios sobre os Medos e os Fins, livro que mistura antropologia, filosofia, ficção e cultura pop para discutir como diversas áreas do conhecimento imaginam diferentes fins de mundo, que por sua vez resultam em diferentes possibilidades de futuro. Débora, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui com a gente. Oi, Robertinho, é um prazer ser entrevistada por você. Bom, muito se fala hoje sobre essa era que estamos vivendo, o antropoceno, e também sobre como a crise climática impulsionada pela ação do homem desde a Revolução Industrial pode nos conduzir a um futuro catastrófico. Eu queria então começar por essa pergunta. O que é, afinal, o antropoceno? E a ideia de, então, chamar, nessa nossa época atual, de antropoceno, é marcar que, ao invés, em lugar do Holoceno, que era aquele período que corresponde aos últimos 10, 12 mil anos, e que viu o surgimento da chamada civilização humana, né? A agricultura, a formação das
das primeiras cidades, a linguagem escrita, as religiões, né? Ou seja, digamos assim, o florescimento, entre aspas, da civilização humana, ao contrário dessa época, que climaticamente falando era uma época bastante homogênea. Agora, muitas condições e processos da Terra estão sendo, né, profundamente alterados pelo impacto humano, principalmente desde o início da industrialização. O termo antropoceno, dependendo da comunidade acadêmica, científica, que discute esse termo, ele tem, a partir daí, tem ganhado significados muito diferentes, né? E quais as alterações em que esse termo marca? Estão ocorrendo cada vez de forma mais acelerada. Primeiro, sem me preocupar com a ordem aqui, né? Um enorme aumento na erosão, no transporte de sedimentos acarretado pelo processo de urbanização, pela industrialização, agricultura, etc. Perturbações muito fortes e abruptas dos ciclos de elementos como carbono, nitrogênio, fósforo, vários metais, além do que se chama a entrada no sistema dos novos elementos, né, que são novos compostos químicos que não existiam antes, ou seja, que foram criados artificialmente pelos homens, né? O aquecimento global, então, com toda a sua importância, é um dos fatores que caracterizam o antropoceno. A elevação do nível do mar, a acidificação dos oceanos, a propagação nos oceanos das chamadas zonas mortas, que já é uma realidade, mudanças rápidas na biosfera, tanto no solo, na terra, quanto no mar, biosfera marinha, em função da destruição dos habitats, da caça, né, pesca industrial ou não industrial. E o debate fora da geologia já vai dizer respeito a outra coisa, sobretudo ao fato de que esse nome antropoceno parece que recoloca no centro do debate o homem, né? E aí o próprio conceito de homem é muito problemático, né? Você falar o homem, né? Como se o homem pudesse ser caracterizado de maneira completamente uniforme para todos os humanos, todos os povos humanos, né? Então você tem outras propostas, isso para falar bem brevemente, né? Mas tem outras propostas de nomes, como capitaloceno, plantationoceno, tanatoceno, de morte, né? Termoceno, por causa do aquecimento do planeta, mas é mais ou menos isso o panorama. Bom, e pensando nesse panorama complexo que você acaba de descrever, como é que nós podemos imaginar o futuro para qual o antropoceno nos aponta? Digamos que as temperaturas aumentem, de fato, 4 graus, como está previsto mais para o final do século, que o plástico seja predominante nos oceanos, em vez, foi alguém que disse isso também, haja mais plástico nos oceanos do que animais, né, peixes. O que seria o mundo se tudo isso se confirmar, né? Limites planetários são processos do sistema Terra, digamos, melhor nós não ultrapassarmos, porque a gente não sabe qual o ponto em que eles vão romper todo o sistema, e cada um deles pode romper o sistema, sendo que alguns podem romper mais ou menos. Eu não sei responder a tua pergunta, talvez a gente possa entrar me perguntando, tipo, como vai ser o mundo do futuro. Para falar disso, a gente já vai ter que entrar um pouco na ficção científica, né? Enfim, tem vários estudos, na verdade, por exemplo, dizendo, bom, a gente fala até o final do século vai ser isso, mas no final do século parece que, embora não esteja, parece que está muito longe. Então, tem alguns estudos falando como é que vai ser em 2050, 2060, né? Quanto vai ter aumentar a temperatura, se vão aumentar os eventos climáticos, tanto chuvas fortes quanto secas prolongadas. A Amazônia provavelmente não vai aguentar, né? A depredação, o desmatamento, junto com o aumento desses períodos de seca cada vez mais fortes, incêndios, só para dar um exemplo, né? Então, como vai se dar o rompimento desses sistemas? Bom, aqui no Brasil parece que a gente já está vivendo nesse mundo futuro, né?
digamos assim, é difícil especular sobre isso. Eu posso especular daqui a pouco, assim, mas eu acho que as obras de ficção especulam melhor sobre isso do que eu poderia fazer, e muito, na verdade, muito do que passa pela cabeça da gente, pensando como vai ser daqui a uns 10 anos, 20 anos, 50 anos, tem claramente, pelo menos para mim, a contribuição dessas obras de ficção, né? Sem dúvidas, Débora. E eu acho muito interessante como seu livro, Há Mundo por Vir, Ensaio sobre os Medos e os Fins, traz várias histórias sobre o fim do mundo, fabuladas inclusive por diferentes povos, e as colocam em pé de igualdade com as histórias que a ciência moderna conta, por exemplo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como surgiu o seu interesse em juntar todos esses discursos. Eu me lembro de alguém trazer o tema das mudanças climáticas e por que está todo mundo falando de fim de mundo, por que tem esses filmes todos sobre fim do mundo, o que está acontecendo, e nós recebemos como crítica de várias pessoas diferentes, né, acusações como acusação de catastrofismo, né? Ah, não, isso é catastrofismo, esses filmes são filmes de Hollywood para ganhar dinheiro, isso é uma coisa dos países desenvolvidos, né? No Brasil, o mais importante é a pobreza, tem outras questões mais importantes. Então, a resistência, ao mesmo tempo em que era nítido a recorrência cada vez maior desses temas que falavam de fim de mundo, ao mesmo tempo em que, então, que você tinha esse movimento, tinha também um movimento contrário, né, de resistência a se falar desse tipo de coisa, e não só no campo, digamos, da direita, mas no campo da esquerda, né, partindo, por exemplo, de pessoas que tinham passado a vida inteira combatendo a degradação ecológica, defendendo o meio ambiente, etc., né, ou estudando o pós-colonialismo e etc., né? E então a gente juntou tudo, né, e pensamos, vamos fazer um livro falando sobre o fim do mundo, que quando você fala no fim do mundo, você já necessariamente inclui esses discursos não científicos, porque a gente não vai ver cientista falando em fim do mundo. E fim do mundo pode querer dizer muita coisa. Então, quando a gente parte dessa expressão, já vem embutido o mundo e o fim, né, que pode querer dizer várias coisas diferentes, né? O mundo é sempre o mundo de determinados sujeitos, determinados povos, né? E o fim do mundo pode ser um fim absoluto, pode ser um fim lento, pode ser visto como alguma coisa positiva, pode ser visto como uma coisa negativa. Então, a gente partiu dessa expressão, fim do mundo, né, que nela própria já carregava, sem fazer essa distinção, todos esses discursos. E como você acha que a ficção científica nos ajuda a construir esse imaginário? As possibilidades para a imaginação do que pode acontecer sem o recurso a ficções parecem poucas, né? E a razão é que o que está acontecendo é grande demais. Volta e meia tem um dado científico de que não tem equivalente nos últimos, sei lá, 60 milhões de anos. Temperatura, ela é inédita, a temperatura que nós estamos vivendo, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Fato é que, por exemplo, alguns cientistas destacam que nós saímos da rota de alternância pela qual a Terra vem passando entre justamente as eras glaciais e interglaciais. Nós adiamos, já mexemos, né, no grande ciclo do carbono, né, na distância entre esses dois tipos de situações de equilíbrio. E são coisas totalmente inéditas em relação à civilização de maneira geral, ou seja, aquela que corresponde aos 10, 12 últimos 1000 anos. Algumas delas são inéditas para o Homo sapiens. Então, nós não temos a menor ideia de onde nós estamos nos metendo, onde nós estamos entrando. Bom, tem um limite, digamos assim. É claro que os relatórios científicos podem falar num momento de entre 2 e 5 graus até o final do século. Se o aumento for de 4 graus Celsius, sendo que no momento nós estamos com 1,2 graus de aumento de temperatura em relação à época da Revolução Industrial, um aumento de 4 graus, os cientistas até podem falar, né,
a temperatura pode aumentar 3 graus, 4 graus, os mares estão se tornando mais ácidos, pode dar esse ou aquele dado específico, mas como representar o que isso significa, né? Então, mais uma vez, a pandemia caiu como uma bomba, né, em cima da gente, porque ela tornou real aquilo que a gente não conseguia imaginar. E, de certa forma, nos ajuda a imaginar o quanto nós não conseguimos imaginar hoje. Então, a ficção, e particularmente a ficção científica, ela é, digamos assim, um campo de experimentação imaginativa, mas que nos permite pensar além daquilo que os nossos, digamos assim, o nosso conhecimento é capaz de aprender, mesmo as nossas, eu não sei muito como falar sem cair no biologismo, né? Isso se repete muito, né? Não fomos feitos para imaginar esse tipo de coisa tão longe. A gente pode até especular o mundo depois que a Terra explodir, depois que o Sol explodir, né? Podemos até falar disso, mas a gente realmente não consegue imaginar ali o momento da explosão. O que significa passar por... Né? Uma coisa é se falar a extinção da humanidade, pode haver uma epidemia que destrói tudo, como se pensava na época do pós-guerra, né? Que poderia haver uma grande guerra nuclear total, que extinguisse toda a humanidade. Mas o que significa imaginar um mundo sob uma guerra desse tipo? A ficção científica surge, e já surgiu desde o início, né, como fundamental para a gente poder pensar, não só imaginar, né, mas pensar sobre o tamanho das mudanças que a gente está vivendo. E eu fico aqui pensando que se por um lado existem ficções que imaginam o fim do mundo, por outro, a gente também tem várias ficções por aí que negam a possibilidade desse fim, não é? Que negam também a emergência climática e crises de todas as ordens, como esta que estamos atravessando, por exemplo. Inclusive, no episódio anterior, a gente conversou um pouco com o historiador José Augusto Pádua sobre esse mito da natureza infinita, que foi determinante na forma como a nossa sociedade enxerga, ocupa e destrói a natureza e o nosso território. E já que a gente está falando de fabulações e ficções, eu queria que você comentasse um pouco sobre como você enxerga essa questão do negacionismo. Eu comecei a pesquisar sobre o negacionismo, na verdade é uma coisa que me afeta quase na pele já há algum tempo, e eu resolvi pesquisar de maneira um pouco mais séria, né? Sobretudo pelos meus encontros em debates, discussões, com pessoas que podiam aceitar várias coisas, mas negavam que estivesse acontecendo as mudanças climáticas. Claro que quando isso vem de pessoas que são pagas pela agroindústria ou pagas pelas grandes companhias de combustíveis fósseis, para dizer esse tipo de coisa, é até fácil de entender, porque tem muito dinheiro rolando na contra-propaganda. Mas quando isso vem de pessoas normais, digamos assim, próximas da gente, né, mais ou menos próximas da gente, de fato eu não entendi, assim, e como eu não sou cientista, não sendo cientista, você não pode apelar para argumentos do tipo, não, as moléculas de CO2 fazem assim, assado, você tem essa prova, aquela prova, embora eu tente ler artigos mais de divulgação científica, eu não posso recorrer a esse tipo de argumento, né? Então, sei lá, você acaba extrapolando um pouco e acusando, né, um pouco também as pessoas terraplanistas. Me parecia que isso merecia um estudo mais aprofundado. Então, a minha ideia foi recuar o negacionismo, que o termo negacionismo surgiu por um historiador francês, o negacionismo, para falar dos negacionistas do Holocausto, que é esse grande crime, que é quase o paradigma, né, do crime de Estado, do genocídio de Estado, né? Mesmo com todas as provas e evidências que existem, havia e ainda há aqueles que negam que tenha acontecido isso, por exemplo, um genocídio de judeus e outros povos, né, que aconteceu durante a Segunda Guerra, sob o regime nazista alemão. E me pareceu que era importante frisar o parentesco desse negacionismo climático
com o negacionismo do Holocausto. São as mesmas pessoas que negam o aquecimento global, que o regime militar implantado no Brasil torturou e matou uma quantidade que eu não sei nem repetir aqui, de pessoas, de indígenas, etc., terraplanistas, anti-vacina, fascismo. Por que isso tudo se junta novamente? E por que tem acontecido eventos climáticos também, os quais, quando presenciados, são chamados de holocausto? Por exemplo, recentemente, não só os incêndios na Amazônia, provocados criminosamente, mas antes disso, aquele enorme incêndio que aconteceu na Austrália, que algumas pessoas chamaram de holocausto, né? Pela quantidade não só de vegetação que foi dizimada, mas de vidas animais que foram dizimadas. Tudo isso talvez possa caracterizar a nossa época. Realmente, Débora, eu acho mesmo importante a gente prestar atenção nesses acontecimentos e nesses paralelos, porque afinal a conta vai chegar pra gente e pras próximas gerações, né? Mas como o fim do programa está mais perto que o fim do mundo, eu acho que seria legal a gente terminar trazendo também outras histórias sobre o fim. Até porque em nosso próximo episódio, a gente conversa com a dona Lissa, artista indígena Patachu, que traz algumas visões muito interessantes sobre essa possibilidade do fim. Em outras palavras, um outro fim de mundo é possível? O fim enquanto degradação, que é o que talvez nós estejamos vivendo, degradação ecológica, degradação, e aí vai envolver, né, a degradação econômica, a degradação política, né, ou mudança política, né, mas esse fim não significa que não vai ter gente vivendo no que vem justamente com e após essa degradação, né? Então me incomodava falar em fim quando a gente sabe que vai ter tanta gente vivendo isso que está acontecendo, né? A gente não está falando aqui da extinção da espécie humana, pode até ser que ela aconteça, mas até segunda ordem não vai ser tão cedo que isso vai acontecer. Então, me parece injusto, me parece ainda injusto ficar insistindo nessa coisa do fim, quando tem tantos povos que já passaram por fins não semelhantes, mas fins de mundo, a gente pode dizer, e outros tantos povos, e o nosso povo também, que está passando e vai passar por outros fins de mundo, né? Adiar um tipo de fim do mundo e para, digamos assim, tomar nas nossas próprias mãos, embora isso seja meio utópico, né? Tomar nas mãos, não acredito mais numa espécie de, sei lá, uma espécie de grande revolução que mude tudo de uma vez por todas, né? Mas tomar das nossas mãos e dizer, não, a gente não quer acabar desse jeito, a gente não quer acabar sendo mortos que as grandes companhias de petróleo querem continuar, querem aproveitar as rotas abertas no ar para passar os seus navios por ali, ou porque a grande agroindústria quer derrubar a Amazônia para, né, não é isso que a gente quer outra coisa. E aí, pensando desse jeito, talvez se abra outras possibilidades, né? Não para negar o fim do mundo, um tipo de fim do mundo, porque, de fato, nós já passamos para uma outra época, né? Como eu falei, uma coisa totalmente desconhecida, com a qual a gente vai ter que lidar, mas a gente vai lidar. Talvez outras pessoas, talvez os índios, aquele punhado de índios sobrando ali numa montanha, né? Como disse o Rasamin. Depois que acabar o mundo de vocês, ainda vai sobrar, nem que seja um punhado de indígenas, seja no meio da floresta ou no alto das montanhas. Sempre vai ter gente vivendo e fazendo as coisas, descobrindo maneiras de viver. É importante falar em fim de mundo, eu acho, mas é importante ter razão, contar todas essas histórias, né? É importante adiar, ter ideias para adiar o fim do mundo, saber não só viver bem, mas morrer bem. É isso, Débora. E falando em formas de imaginar outros fins e começos possíveis, eu vou aproveitar esse gancho para já convidar você aí que nos ouve
para acompanhar a gente no próximo episódio, onde eu converso com a professora e artista indígena Dona Lícia Patachu sobre esses e outros assuntos. Débora, muitíssimo obrigado por essa conversa. Foi um prazer imenso falar com você. Eu que agradeço muito e se cuidem, fiquem todos bem, continuemos assim, podendo nos encontrar pelo menos aqui no virtual. Eu sou Roberto Romero e este foi o podcast É Cultura, um podcast do BDMG Cultural em parceria com Micrópolis. É cultura? 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 É Cultura, um podcast do BDMG Cultural. Este projeto foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Circuito Liberdade, IEFA, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e realizado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.